Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Lucas Alexandre e desta vez estou aqui para abordar a reforma tributária de segurança do trabalho. Pois é, você já deve estar familiarizado com a reforma tributária que o nosso país está passando. Foi bastante noticiado na mídia a necessidade de revisar o nosso sistema de forma a torná-lo mais eficiente, menos oneroso, menos distorcido, mais racional, enfim, trazer vantagens competitivas para toda a economia a partir de um sistema tributário que tenha mais racionalidade do que aquele que vigora hoje. Nesse momento reformista, é profundamente lamentável que nós não estejamos discutindo as questões tributárias de segurança e saúde do trabalho. Nesse momento reformista, é profundamente lamentável que nós não estejamos pensando na reformulação de um sistema tão distorcido como esse que nós veremos ao decorrer deste vídeo. As contribuições previdenciárias de segurança do trabalho são anacrônicas e precisam urgentemente passar por reformulação a ponto de fazer com que nós tenhamos uma previdência robusta que propunha um bem-estar social aos trabalhadores vítimas de acidentes ocupacionais, os trabalhadores expostos a agentes nocivos, porém, ao mesmo tempo, devidamente financiada pelos tributos que mantém esse estado de bem-estar social. Antes de mais nada, eu quero chamar a atenção para você sobre a importância desse vídeo tocante a preencher uma lacuna acadêmica sobre o tema. Profissionais de segurança do trabalho desconhecem sobre ele. E a falta de conhecimento profundo sobre a tributação da SST faz com que nós estejamos num cenário muito ruim para o debate. Primeiro, não há como contribuir. Ora, se o tema é reforma tributária de segurança e saúde do trabalho, em tese, quem mais deveria contribuir para as oportunidades de melhoria, para os avanços desse sistema, seriam os profissionais de segurança e saúde do trabalho. Porém, eles não foram apresentados sobre esse tema nas suas formações, o mercado não exigiu devido à baixa fiscalização da Receita Federal antes do E-Social e, portanto, com este vídeo a gente pretende enriquecer o conhecimento sobre ele e fazer com que em breve, no futuro muito próximo, nós tenhamos discussões mais profundas acerca de uma reformulação tão necessária para o nosso país. Só vê só, observa aqui comigo uma modelagem bem simplificada dessa arquitetura previdenciária e tributária da SST. Nesse momento, a gente tem aqui uma proteção previdenciária por causa das questões relacionadas à segurança e saúde do trabalho. Isto é, trabalhador falece e deixa um filho órfão, por exemplo, e esse filho tem 10 anos de idade e não consegue se manter, há uma proteção previdenciária ao filho desse trabalhador que faleceu devido a um acidente do trabalho. Ora, o pai não tem mais como prover o seu sustento, mas o filho tem que continuar existindo. E para existir, ele precisa se alimentar, necessidade básica, e precisa de dinheiro para isso. Então, há uma proteção previdenciária pagando uma pensão ao filho desse trabalhador que faleceu por um acidente do trabalho. Também há uma proteção previdenciária para o trabalhador que trabalha quebrando piso. Sabe aquele pessoal que fica quebrando o piso, que eu particularmente trago esse caso como emblemático, porque acho ele um dos mais cruéis possíveis. Você tem uma combinação de riscos simultâneos ali, vibração, ruído muito elevado, dependendo do ambiente, tem exposição a calor no céu aberto, tem exposição a agentes químicos devido à poeira que você gera no momento da atividade. Então, esse trabalhador tem um fator de adoecimento onde a sociedade entendeu que é preciso ter uma proteção previdenciária antecipando o seu tempo de aposentadoria. Ou seja, além dos acidentes e doenças ocupacionais, que eu citei um exemplo, mas tem outros, eu recomendo inclusive que você estude o B91, o B92, o B93, o B94, as outras espécies de cobertura previdenciária para os acidentes e doenças, há uma cobertura para a exposição a agentes nocivos que danifiquem, denigrem ali a saúde do trabalhador e exigem ali uma antecipação do tempo de aposentadoria. Logo, se vai haver essa proteção previdenciária, é preciso ter uma fonte de custeio. E é nessa fonte de custeio que a gente vai estar trabalhando. Porque se eu tenho essa proteção previdenciária, eu preciso de uma fonte de custeio. E essa modelagem simplificada aqui ilustra bem essa história. O fato é, essa proteção previdenciária, no ano da pandemia, bateu
13 bilhões de reais. A despesa previdenciária relacionada aos acidentes e doenças ocupacionais, eu não estou nem aqui tratando das aposentadorias antecipadas, tratando somente do gasto, da despesa que o Estado teve, pagando benefícios para trabalhadores devido a acidentes e doenças ocupacionais, dados públicos oficiais apontam para uma despesa à ordem de 13,7 bilhões no ano da pandemia. Deixa eu te lembrar, foi o ano que a gente teve lockdown, foi o ano que a gente teve redução da jornada, foi o ano que a gente teve desemprego, foi o ano que a gente teve as atividades econômicas paralisadas e na nossa linguagem técnica, nós tivemos menos horas homens de exposição ao risco. Então eu trago esse exemplo como emblemático para mostrar que até mesmo no ano pandêmico, a despesa previdenciária decorrente das questões de acidentes e doenças ocupacionais superou a casa dos 13 bilhões de reais. Logo, se vai haver o pagamento de um benefício porque o trabalhador se acidentou, vai ficar 6 meses afastado e o Estado paga o salário dele, porque o trabalhador se acidentou, não consegue mais retornar para o trabalho porque teve sequelas, teve amputações e precisa ser aposentado mesmo com 25 anos de idade, que foi a idade que ele sofreu o acidente, é preciso ter uma fonte de custeio robusta para isso. Portanto, pacifica-se o entendimento de que essa contribuição, que tem natureza tributária, essa contribuição previdenciária é de fundamental importância para as contas públicas do país. Agora, por que a gente chega nesse número? Porque o universo de cobertura é muito amplo. Pessoal, nós temos mais de 40 milhões de trabalhadores CLT protegidos com esse apoio previdenciário das questões de acidentes e doenças ocupacionais. Nós temos mais de 12 milhões de outros segurados. E eu peço uma reflexão para não se apegar aqui ao número exato, porque ele é simbólico. Na verdade, são mais de 40 milhões. Na verdade, são mais de 12 milhões. 12 milhões é praticamente o número de MEI que a gente tem hoje. E o MEI, quando tem um acidente de doença ocupacional, ele tem direito à proteção previdenciária. O trabalhador autônomo, ainda que não previsto expressamente na legislação, tem, pelo judiciário, por vias judiciais, o direito à aposentadoria especial. Então, eu não vou me apegar aqui ao ponto do número especificamente, porque o meu objetivo é mostrar para você o tamanho gigantesco dessa cobertura previdenciária. Na hora de dar o suporte e o bem-estar social, nós temos, de fato, um sistema previdenciário muito robusto. E eu acho que todos nós pacificamos a ideia de que, de fato, quando você tem um trabalhador acidentado, é preciso oferecer um suporte a ele. Então, na hora de analisar os impactos, esse valor ele chega da ordem milionária, porque o número de segurados, o número de trabalhadores aptos a fazer, a ter esses benefícios decorrentes de acidentes e doenças ocupacionais, como também da exposição a agente nocivo, é um número muito expressivo. Trabalhador doméstico tem direito, trabalhador avulso, cooperado. Então, é de fato um universo de cobertura muito abrangente. Se nós temos esse universo de cobertura muito abrangente, repito, precisamos de um sistema tributário robusto e não é isso que acontece. Esse sistema que vocês estão vendo aí na tela, esse financiamento da Previdência para pagar os benefícios, ele é muito deficiente. Por quê? Na hora de fazer o pagamento, na hora de fazer a contribuição previdenciária que financia esse estado de bem-estar social, que financia essa abrangência da cobertura previdenciária, nós temos diversas isenções questionáveis. O Simples Nacional tem isenção, lembremos, a maior parte do nosso país, economicamente falando, é formado por micro e pequenas empresas. A maior parte dessas micro e pequenas empresas são do Simples Nacional e o Simples Nacional tem isenção de segurança e saúde do trabalho. As entidades beneficentes, as casas de saúde, tem isenção tributária da SST, a agroindústria tem isenção, a entidade religiosa tem isenção, e perceba que há um número muito expressivo de organizações que não contribuem para esse sistema. E eu não estou falando aqui que não deve existir um tratamento diferenciado para essas empresas. Nós temos que questionar
a isenção fiscal em prol da acidentalidade. Esse é um ponto que nós precisamos levar para o debate urgentemente. Nós estamos proporcionando redução da carga tributária, tratamento diferenciado a determinadas organizações, baseado na mensagem de que quem paga a conta do acidente e a doença é o Estado. Pessoal, essa mensagem subliminar é muito danosa. Não adianta investir em proteção, porque se esse trabalhador vai ficar 6 meses afastado, quem paga o salário do trabalhador depois de 15 dias, quem paga 5 meses de salário é a Previdência. Se eu não trocar uma máquina e esse trabalhador vier a ficar amputado, não tiver mais condição de trabalhar, quem paga a aposentadoria é o Estado. E até mesmo entre esse grupo empresarial gera uma concorrência desleal, porque o agroindustrial bom, que investe em segurança e saúde do trabalho, acaba pagando o mesmo valor de tributação do agroindustrial ruim. Então, peraí, é investimento, mas tem que desembolsar. Então, para ter uma equipe robusta de processo SST, para ter procedimentos, para ter equipamentos de proteção coletiva, para ter um sistema de gestão de segurança da saúde do trabalho robusto, que vai desde a compra de equipamentos qualificados até maquinários, baseado em R12, com dispositivo de proteção segura, para investir em segurança do trabalho, é preciso desembolsar. E o meu concorrente, que não faz absolutamente nada disso, que nem sequer gasta com treinamento, o meu concorrente paga a mesma tributação que eu. Então, nós temos uma distorção central, e eu repito, não que esses agrupamentos empresariais não devam ter tratamento diferenciado. O que se questiona é o tratamento diferenciado baseado na acidentalidade. Eu costumo brincar e aqui pedindo toda a sua compreensão para entender o caráter humorístico do tema. Eu costumo brincar que nem Jesus Cristo seria a favor disso. Nem Jesus Cristo seria a favor que a igreja dele tivesse uma isenção tributária baseada nas questões de acidentes. Então, peraí, vamos pagar menos imposto, mas isso vai prejudicar o trabalhador acidentado, né? Isso não faz muito sentido. A gente tem que pensar nesse momento reformista em outras formas de diminuir a carga tributária sobre essas organizações sem colocar isso questões centrais, questões sociais dignamente importantes, como a saúde e a vida do trabalhador. A mensagem subliminar que essa isenção passa é muito danosa. Portanto, nós percebemos aqui de primeiro plano que temos uma cobertura previdenciária muito robusta e na hora de fazer o financiamento, a grande maioria das empresas não contribui para o sistema, sendo esse um problema que precisa ser debatido de forma emergencial pela sociedade. Eu tenho até procurado saber o valor exato, fontes informais me falam de 8 a 9 bilhões de reais, mas eu não quero entrar nesse método porque se trata de uma fonte informal. Inclusive, se você que está vendo esse vídeo tiver alguma informação sobre isso, comenta aqui. Estou procurando saber qual é o valor hoje arrecadado com esse seguro de acidente de trabalho, mas uma coisa eu sei, de fato não dá 14 bilhões. Isso aí eu lhe garanto, né? Pelas isenções fiscais que se apresentam, pelo fato de que a maior parte das empresas do país não contribuem para ele, eu tenho certeza absoluta que a contribuição de SST das poucas empresas que a fazem não é suficiente para chegar em 14 bilhões de cobertura previdenciária, que foi o gasto baseado no ano de pandemia. Beleza? Então, isso é um ponto que precisa ser levantado. Além disso, nós temos que verificar a situação. Olha, na hora de fazer o tratamento previdenciário, todos têm acesso. Então, vem aqui manter o bem-estar social, todo mundo tem acesso. Na hora de fazer o financiamento, todos têm isenção. É lógico que esse sistema não se sustenta e nós precisamos questionar a validade das alíquotas tributárias também. Além das isenções fiscais, isto é, além daqueles que não contribuem e deveriam contribuir, nós precisamos passar, no segundo momento, para o debate tributário acerca do valor recolhido por aqueles que contribuem. Peraí, 1, 2 ou 3% sobre a folha salarial, esse valor realmente é justo? Realmente faz jus à cobertura previdenciária? É muito para uns, é pouco para outros? Outra, e essa categoria de 1, 2 ou 3% baseada na tabela 2009,
baseada em KNAI preponderante, essa metodologia é eficiente para o nosso sistema tributário? Essa metodologia faz com que o nosso sistema seja racional? Isso é um ponto. Até onde as alíquotas tributárias fazem jus à manutenção desse sistema previdenciário? Precisamos colocar isso em debate. E as alíquotas, o fator incidente de 0,5 a 2 do FAP, o multiplicador do FAP, será que 0,5 a 2 atende a tamanha dispersão de acentualidade no país? Será que 0,1 a 3 não seria mais ideal? Não sei, estou colocando a hipótese que precisa ser estudada para que a gente tenha um sistema tributário mais eficiente. Será que a alíquota de 0,5 a 2 é, de fato, suficiente para manter racionalidade socioeconômica nesse sistema? Precisamos debater sobre isso. E o 6.912, que foi instituído de forma em um momento em que a aposentadoria, a expectativa de vida era totalmente diferente dos dias atuais. E essas alíquotas de 6, 9 ou 12 sobre a folha salarial do trabalhador realmente fazem jus à proteção previdenciária da expulsão aos agentes nocivos? Perceba, nós precisamos enriquecer essa discussão. E é lamentável que essas distorções que nós estamos vendo, distorções bilionárias. Pessoal, é bilhões por ano, é um déficit bilionário todo ano. E tamanha importância socioeconômica do tema, é lamentável que isso não esteja sendo debatido nesse momento reformista. Porque o momento reformista agora é propício para o surgimento dessas reformulações. Por isso que eu peço a você que tenha interesse no tema. Cara, isso aqui passa do espectro profissional, entra no espectro cidadão. Entra na nossa função, ultrapassa aqui a barreira de desenvolvimento profissional, que por si só já justificaria o conhecimento do tema. Mas olha o prejuízo social que a falta de conhecimento sobre esse tema tem. Porque esse SST não sabe disso. O processo SST, via de regra, não foi apresentado sobre o tema. E quem pega esse tema de rebote, que é o contador, que é o próprio advogado tributarista, algumas fiscalizações da Receita Federal, o Departamento Pessoal da Departamento Fiscal, quem trabalha com folha de pagamento, quem pega esse tema de rebote, até então tem pouco conhecimento sobre ele. Porque, como nunca teve fiscalização efetiva, a fiscalização da Receita Federal sobre esse tema era muito baixa, quase inexistente antes do social, essa falta de fiscalização fez com que os profissionais que trabalham diretamente com a tributação tivessem um conhecimento muito raso sobre esse tema, de tal forma que o debate profundo e necessário para a racionalidade de um mecanismo tão importante para o país, como esse que a gente está vendo, que é a proteção previdenciária decorrente dos acidentes e doenças ocupacionais, ele fica, de fato, bastante prejudicado, entra num cenário obscuro, porque a mensagem também que se passa é pode fazer o que tiver que fazer, inclusive nada. Pode ser, como diz a música, pode acontecer tudo, inclusive nada. Porque não tem especialização sobre isso, não tem debate sobre isso. Então, o que mexer aí não tem resposta, não tem retorno à sociedade, não vai ter protesto, não vai ter manifestação, porque ninguém sabe o que está acontecendo. Os próprios profissionais que deveriam ser especializados no tema não sabem disso. E aí entra a necessidade do profissional CST, além do espectro profissional, ter esse conhecimento para o espectro cidadão. Tem uma capacitação, inclusive, que aborda esse tema. A capacitação fiz questão de mostrar o déficit previdenciário. Nós temos aqui, sistemicamente, o déficit previdenciário devido à baixa formalidade da mão de obra do país. Hoje, o Brasil tem muitos trabalhadores informais, isto é, muitos trabalhadores que não contribuem para a Previdência. Isso já é um problema. E também tem a questão do sistema de repartição simples se tornar cada vez mais insustentável com a mudança da pirâmide etária do país. Vamos lá, a minha avó, por exemplo, teve 14 filhos. Os 14 filhos da minha avó pagavam a aposentadoria, entravam no mercado de trabalho, contribuía, paga os aposentados daquela época. Agora, esses 14 filhos dela, a boa parte deles não tiveram filhos. Quem teve um, teve dois, no máximo 3. E esses 14 filhos envelheceram. Então, os filhos desses 14 filhos não pagam a aposentadoria deles. Nosso sistema é deficitário por essência. Baixa formalização de mão de obra e uma população cada vez mais idosa, de tal maneira que aqueles que estão na ativa não conseguem mais suportar
a aposentadoria daqueles que hoje estão dependentes da Previdência Social. Então, temos um déficit previdenciário que existe, né, e a reforma previdenciária de 2019, a tônica do momento foi justamente essa, né, inclusive ainda que temos várias críticas sobre ela. Houve a preocupação de fazer com que o sistema seja, de certa forma, mais sustentável, porque se não tiver reforma, o país vai simplesmente quebrar. Porque do jeito que nós vamos, com a população envelhecendo, expectativa de vida aumentando e taxa de natalidade cada vez menor, o sistema não se mantém. E além do déficit, entra a segurança do trabalho para aprofundar esse problema com um déficit bilionário. Então, assim, o sistema já é deficitário e quando vem para a questão da SST, ele piora, porque o déficit é profundo. Todo mundo tem direito ao benefício, mas ninguém paga. Certo? Então, assim, eu tenho uma capacitação voltada aí para as oportunidades de mercado que esse sistema oferece. Haja visto que agora as empresas precisam de um profissional especialista em conformidade tributária de segurança do trabalho. A partir do momento que esses dados estão inseridos no SPED, não é somente no E-Social, é muito bom deixar isso claro, tá? Os dados do SST não estão só no E-Social, fazem parte do SPED. E aí a gente tem DCTF-Web, FDRINF, a gente tem uma série de interseções com o departamento pessoal, com o departamento fiscal, fazendo com que malhas fiscais da Receita Federal coloquem a empresa em apuros, caso elas não tenham um profissional com conhecimento para garantir a conformidade tributária da SST, certo? Então, assim, é preciso ter agora, com esse social, esse profissional. Antes não, porque antes não tinha fiscalização, mas teria que ir na empresa, né? Assim, era uma fiscalização bem mais difícil de acontecer. Agora a própria empresa confessa essa dívida, porque as informações da SST não batem com o departamento fiscal da FDRINF, não bate com os eventos de folha, enfim. Então, há uma oportunidade muito grande de mercado para isso, e eu fiz questão nessa capacitação de trazer o problema para a análise cidadã. Faço, inclusive, uma menção honrosa que aos excelentes profissionais que nos acompanham. Temos médicos do trabalho, professores, consultores, advogado trabalhista que já era consolidado na área e está fazendo especialização de direito tributário, né, que muito me honra isso, saber que eu estou contribuindo para que nós tenhamos cada vez uma mão de obra qualificada, uma mão de obra cada vez mais numerosa para trazer racionalidade técnica a esse debate tão importante para o país. E eu recomendo aqui também que você participe do programa. E se você também não for participar, que você se especialize nele. Seja com outras fontes de conteúdo, de fato, se especialize. Fonte de conteúdo tem. É além do espectro profissional. Estamos falando aqui do prejuízo social que a falta de conhecimento sobre o tema tem. Porque como ninguém sabe de nada, como é que vai debater um tema se ninguém sabe nem o que é para ser debatido? Então, assim, eu recomendo, vou deixar o link aqui na descrição, tá, pessoal? Os módulos aqui tratando justamente do SPED, sai dessa discussão rasteira de 2210, 2220, porque a conclusão da LTCAT, cara, é muito mais do que a conclusão da LTCAT. A tributação SST é um universo muito mais amplo do que somente a conclusão de um laudo. E é importante a gente saber disso. Temos um módulo de rotinas contábeis, trazendo também o departamento pessoal, temos donos de escritórios, né, presentes lá na nossa turma, uma capacitação específica sobre o Simples Nacional, porque o Simples tem isenção, mas tem exceção dentro do Simples, tem empresa dentro do Simples que paga a tributação SST, também tem as retenções que pega tudo, que pega o Simples também. Enfim, então, de fato, a gente precisa entender a tributação de segurança do trabalho de forma bem mais completa do que a gente normalmente tem hoje no mercado. E eu convido você a participar desse programa de capacitação. O link está na descrição do vídeo. Seja bem-vindo e eu espero que você tenha uma ótima jornada de aprendizado, beleza? No mais é isso, pessoal. Espero ter contribuído com o tempo de vocês e a gente se encontra em próximos vídeos. Vamos juntos efervescer o debate por um sistema tributário mais racional e mais eficiente em matéria de segurança e saúde ocupacional. Seguimos.